Pessoal, bom dia. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso curso falando de um caso 2D. A principal motivação para a gente trabalhar no 2D, a essa altura, não é nem tanto a formulação ou as características do convecção de fusão, porque isso não vai mudar muito do 1D para o 2D. A nossa principal motivação é ter em mãos um problema computacionalmente mais elaborado para mostrar técnicas de solução de sistemas lineares que empreguem armazenamento de matrizes na forma esparsa, como a gente vai fazer aqui. No caso, aproveitando a regularidade da malha que a gente vai usar, mas mostrando que o principal, ou na verdade, o que a gente precisa ter em mente é que é preciso que a gente prepare subrrotinas de fazer produto de matriz vezes matriz, matriz vezes vetor, entre outras coisas. Então, só fazendo um merchan aqui de um colega, o professor Éder, por exemplo, vai propor um curso na pós-graduação, que é um curso de programação, uma introdução à programação, ao cálculo científico em computação paralela. Então, ele vai apresentar as ferramentas, os paradigmas, a lógica toda, coisa e tal. E depois, onde é que ele vai materializar isso? O que ele pretende fazer? Ah, eu vou fazer um programa que multiplica uma matriz por um vetor, em paralelo. Por quê? Porque, na verdade, essas são as operações principais que a gente precisa saber usar. Uma vez que você aprendeu a fazer isso, aí você paraleliza o seu código, ou as principais tarefas do seu código, pelo menos, né, no que se refere à parte numérica, tá? Então, é muito parecido com o que a gente vai fazer. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer um produto matriz vezes vetor, que não é paralelo, mas que depois a gente vai poder usar, por exemplo, num solver de gradientes conjugados. E num solver de gradientes conjugados com pré-condicionador. Aí, o dia que você for aprender paralelo, você vai mexer só na operação que faz o produto de paralelo. Ah, e se minha malha não for regular? Mas você vai ver que vai tudo se resumir a essa operação. A operação de produto de um vetor ou de uma matriz vezes um vetor. Tá? Então, olha, o que vai ser, o que nós temos hoje, tá? Para o almoço. Temos o seguinte, estão vendo meu quadro aí? Faz um joia. Obrigado. A questão é a seguinte, então, eu vou fazer rapidamente aqui o que seria uma formulação 2D do problema de difusão. Eu vou falar aqui, assim, em malha cartesiana, não necessariamente uniforme, tá? Então, o nosso problema, qual que vai ser? O problema de difusão, ele, na verdade, é div de gama de grade φ, mais um termo de fonte φ, igual a zero mais as condições de contorno, tá? Eu, na aula de hoje, vou usar condições de contorno de Dirichlet, que é de temperatura prescrita. A grande vantagem de a gente usar condições de contorno de Dirichlet, principalmente quando estiver estudando os métodos de solução de sistema linear, é que esse tipo de condição de contorno, como é que fala? Você, por exemplo, a gente pode, inclusive, pode pegar um problema 2D num retângulo e construir condições de contorno de Dirichlet, que mesmo o caso 2D tem solução analítica trivial. E trivial e variando, isso que é o mais legal, tá? Então a gente consegue ter métodos para testar os nossos solvers de forma muito legal, tá? O problema que a gente vai trabalhar vai ser simples. Eu vou fazer na verdade ele vai ser basicamente um retângulo em que a gente vai dar condições de contorno de temperatura de φ, né? Então a gente vai falar que aqui tem o φ do boundary, tá? Então isso aqui é a boundary do nosso camarada aqui. Então isso aqui seria uma boundary west. Esse aqui é um φ boundary east, φ boundary north,
and phi boundary solve. Tá? E aí, o que a gente vai fazer, obviamente, nesse nosso problema, é dividir isso aqui em faces. Eu estou trabalhando num programa que divide esse negócio aqui em faces. Vocês viram que eu, enquanto eu desenho aqui, vocês viram que eu abri espaço no Moodle para enviar umas tarefinhas aí, né? Só para a gente aí registrando isso. Então tá aqui. Então aqui as nossas faces, tá certo? Então as boundaries são nós que vão estar aqui, ó. Isso aqui é um nó na boundary que fica na face. E os nossos volumes terão nós aqui dentro, né? Bonitinho, como a gente já estudou. Então, se a gente pegar e fizer, por exemplo, uma integração aqui dentro, né? Desse volumezinho aqui, o que que a gente tem, né? Que equação que a gente está integrando? A gente vai integrar, como esse Laplaciano está aqui no sistema cartesiano, a gente vai integrar esse problema aqui. O termo de fonte trata igual, então eu vou fazer isso aqui igual a zero, difusão pura, para ter as condições de contorno. E aí, na hora que a gente integra naquele volume, lembra, isso aqui vai ser uma integral, como é que fala? A gente vai. Essa integral aqui, ó, a gente consegue fazer analítica em x, essa aqui a gente consegue fazer analítica em e. Né? Na verdade, na hora que você for integrar isso aqui em x e y, a integral em y dessa parte aqui, isso aqui não é sensível à integração em y, ele sai da integral em y. E aí em y fica só o comprimento da face em y. Né? Aí em x ela é analítica, porque quando você for integrar em x, é a integral da derivada em x. Eu estou falando isso só para você não estranhar na hora que eu escrevo isso que basicamente que isso aqui na verdade vai ser a própria φ AE, aí que vai vir dφ dx em E menos φw minúsculo, né? AW dφ dx em W igual a 1D. Só que agora eu tenho uma parte norte e sul, que vai ser φn minúsculo a n minúsculo dφ dy n mais φs minúsculo a s minúsculo dφ dy s minúsculo igual a zero. E aí, na hora que você trata esses termos, como isso aqui um termo difusivo, a gente vai aproximar usando a interpolação linear. Então, aqui é interp linear, porque a gente viu que a interpolação linear é boa para discretizar o termo difusivo. E aí fica igual. Eu só vou fazer para esse. A face E, o nó está na frente, então vai ser φ no nó da frente, menos φ no nó de trás da face, né? Dividido pela distância delta x de P até E. E mais todos os outros termos, seguindo precisamente a mesma lógica. No final, onde é que a gente aterriza? Né? Olha, assim, eu vou fazer até uma coisa aqui. Eu não fiz aqui, mas eu vou fazer aqui. Vamos supor que tenha o termo de fonte aqui, just. Professor, eu só não entendi uma coisa. Não teria que ter um Y multiplicando o termo E e W e um X multiplicando NS? Não? Ó, vou integrar esse. A gente está integrando aonde? No volume, que no caso é um espaço, né? Então, isso aqui você pode fazer assim. Ó. Isso aqui vai ser a integra. Eu vou fazer usando coisas chiques, que eu poderia integrar. Ó, de dois jeitos, vai, vamos lá. No espaço seria o quê? Seria a integral de Wzinho até Ezinho,
a integral de sul até norte, tá entendendo? Né? Porque é de x e y. Então, aí eu vou fazer aqui, ó, d dy de gama dφ. Vou fazer só essa parte, a outra é igual. Então, como aqui está esse aqui está sendo dy dx, porque eu estou pegando a primeira integral. Aí essa primeira integral, ela fica bico, né? Porque essa primeira integral, ela é de um termo analítico, porque é em y aqui e aqui. Então, isso vai dar φ, como é que fala? De dφ dy, e aí você vai calcular esse cara aqui, ó, entre sul e norte. Aqui ficou agora dx, tá? Agora, na integral de dx, é que é interessante, porque isso aqui, ó, são os valores da função nos pontos. Como é que fala? É o valor dessa derivada na face norte e na face sul. Tá certo? Então, aí, na verdade, isso aqui agora vai ser simplesmente φ, dφ dy, a mesma coisa. Sul e norte, vezes a integral de w até e de dx, que é o comprimento dela. Tá? Que seria o comprimento dela, assim, sei lá, isso aqui seria um delta x, como que fala? Tá faltando agora? Delta x w, assim, coisa assim. O comprimento da face. Isso aqui tudo está entrando na conta dessa área. Você entendeu? Entendi. Agora, de outro jeito. Lembra sempre que a gente está fazendo o seguinte, ó. A gente está integrando no volume, o div, do grade, o div do fluxo. Isso aqui é sempre uma integral na superfície. Aí fica mais fácil ainda, porque quando você olha para essa integral aqui, este produto é muito claro. Se você está aqui, por exemplo, nessa face aqui, ó, o vetor normal está aqui. Então, nessa face, o vetor normal está aqui. Então, vamos fazer a integral em x, né? Na hora que você fosse fazer isso aqui, esse negócio seria quem? Quem é o grade de φ escalar n na face norte, por exemplo, na face east? Esse cara seria dφ gama dφ dx, porque o vetor normal é o vetor unitário da direção x. Então, quando você pegar grade φ escalar é x, isso é por definição a derivada dφ dx, tá certo? É só você pegar esse produto escalar aqui. E esse cara aqui está sendo avaliado aonde? Como o vetor normal na face que aplica na mesma direção que o EX, então esse cara é positivo, não muda o sinal dele, e aqui é avaliado na face east. Quando você fizer a mesma integral de superfície, só que nesse lado aqui, a única coisa que vai mudar é que o vetor normal agora é contra o vetor EX. E por isso que aparece um menos. Eu estou seguindo a regra de integração bem dura, assim, sabe? Usando aquela. Então aqui fica dφ dx w. Aí você vai fazer para o norte, para o sul, vai ter aquela equação lá. Saquei, obrigado, professor. Ah, lembrando sempre que aqui eu esqueci de escrever quem? O ds, que é a área. Vai aparecendo a área sempre, tá? A área aí. Tá bom? Como eu falei, a área, em que de jeito apareceu a área aqui? No delta XE vezes o W, né? Que é unitário. Essa que é a área, né? Porque no caso 2D não comprime. Muito bem. Então, eu estava fazendo o quê? Eu botei esse termo de fonte aqui e botei esse termo de fonte aqui também. Na hora que a gente botar esse termo de fonte, ele vai ficar simplesmente a fonte linearizada vezes o delta V igual a zero, tá? Aí, cara, ou seja, essa formulação
ela vai ficar igualzinha. Você vai ter o quê? Você vai ter um negócio que é assim, ó. No fundo, isso vai terminar na mesma coisa, de um AP vezes FP igual a um AW, FW, AE, PE, A. Não, eu botei com W, então eu vou começar com Sul, FISUL, A Norte, FI Norte, e aqui vai aparecer mais SU, lá do termo linearizado, tá? Esses camaradas vão ser iguaizinhos aos que eram antes. Eu vou botar esse AW aqui, vai ficar sendo quem? Ele vai ser como é que fala? Φ W AW dividido pelo delta X. Lá naquela face vai ser Wzão, Pzão. Vou pegar um aqui diferente. Esse cara vai ser quem? Φ norte, A norte, dividido pelo delta X, que no caso aqui seria um delta Y. Então, eu vou escrever até delta Y, tá? Esse aí seria o AN, né, professor? O senhor ligou do AS. E o que eu faço agora? E aqui, no norte, vai pegar onde embaixo primeiro P do ponto até o norte, né? O delta Y. Beleza, pode. E quem é que ia ser o AP? Cara, o AP é a mesma coisa que antes. O AP é AW, AE, AS, AN menos SP. Tá? Ou seja, ela fica toda igual. Na verdade, às vezes é até mais fácil a gente falar que isso aqui tudo é simplesmente o somatório de A neighbors, tá? E neighbors, vizinhos, tá bom? Então, aqui não muda nada, tá certo? Não vai mudar nada. Inclusive na malha regular, todos esses deltas serão iguais, aquela coisa toda, tá? Uma observação que eu gostaria de fazer, vamos tratar aqui só uma vez a condição de contorno. Eu vou botar aqui condições de contorno. Ok, eu acho que é bom fazer de novo. Para mim foi. Tá? Então, o que que acontece? Se a gente pegar um nó no contorno, um nó não, um volume no contorno, esse volume aqui, botar um nó aqui, ele tem um nó aqui, os vizinhos, né? E aí ele tem um nó de contorno que eu vou botar marcado em cheio. Na hora que você integra aqui, a integração dá a mesma coisa. A integração vai dar a mesma coisa. Ela vai dar φe AE, e aí isso aqui vai multiplicar. Vou fazer aberto logo o fluxo difusivo, que vai ser o φe menos φp dividido por delta x PE. Então, isso aqui foi, eu estou calculando aqui, né, nessa face Ezinho. Tudo isso, agora menos, com a aproximação linear, a gente pode até fazer uma coisa que é, sabe, mais simples. Quer fazer o quê? Antigamente, a gente teria aqui o seguinte, φP menos o φW. Eu vou botar menos o φ boundary. Esse aqui é o valor do φ na boundary. Dividido por quem? Pelo delta x. Antigamente seria de W até P. Agora é da boundary até o P. Porque a aproximação é linear. Então você pode da boundary até o P. Em tese, se a gente deixasse assim, pouca coisa ia mudar, né? As mudanças seriam relativamente simples. Como é que ia ficar? E aí você continua essa integração, tá? Como é que ia ficar a nossa equação? Ela ia aterrissar aqui, ó. Multiplicando o φp, eu acabaria tendo gama EAE dividido por o delta x PE. Não teria o AW, porque não aparece φW aqui. Essa é uma parte importante do método.
Como não aparece o FW, a gente não escreve. Eu vou botar um 0 no lugar do FW. Aí ia aparecer o Φ norte, eu vou fazer só o Φ norte e o A norte. Aqui eu acho que eu botei delta Y lá, então eu botei a delta Y aqui. P norte, apesar de que delta X vai para qualquer coisa, né? Teria o sul, vai. Também sul, A sul, delta Y. No sul é SP. Aqui seria PN maiúsculo. E aparece quem? A mais aqui, que não aparecia antes. Vai aparecer um cara multiplicando o φP no lugar do φW, que na verdade vai ser assim, ó, vai aparecer um mais gama W. Eu estou olhando para esse, ó, gente, ó. Estou olhando para esse gama W, AW dividido por esse delta X boundary P, que está multiplicando o φP. Aqui eu estou botando dentro desse colchete todo mundo que multiplica o φP. Então aqui vai aparecer dividido por delta X boundary P. Tudo isso multiplicou o φP. Do lado de lá, ia aparecer quem? Em geral, apareceria um AW vezes um φW, que a gente já sabe que vai ser zero, mais todo mundo, AE, FIE, mais todo mundo, e mais um SU. Quer dizer, um SU não. O que vai aparecer agora é o seguinte, olha, na hora que a gente fez esse produto, Φ gama W, AW, dividido por delta X boundary P pelo φB, o menos com menos ficou mais, acabou, esse cara fica mais... Sim, na verdade, nota bem, né? Como eu já multipliquei toda a equação por menos, porque todo mundo que está multiplicando φP do lado esquerdo seria negativo, ó. Esses caras todos seriam negativos. Eu multiplico por menos. Todo mundo que passa para o lado direito também seria negativo, vou multiplicar por menos. Então, na verdade, aqui vai aparecer mais, para não errar. Vou fazer isso com letra bonita. Vai aparecer um cara que vai ser FW, AW, gama W, AW, isso aqui, delta X, boundary P. Tá? É isso que aparece lá na nossa equação. A equação vai ficar desse jeito. Tá bom? Então, por que que ela é... O que que eu quero observar nessa equação? Eu quero só observar as modificações que foram necessárias. Então, na verdade, este cara aqui está fazendo, logicamente, o papel de AW, que também não aparece aqui. Esse AW tem que ser zero, porque não aparece termo multiplicando AW. Esse cara aqui tem que fazer o papel do menos SP. E esse cara aqui acaba fazendo o papel do SU. Então, o que que eu quero anotar aqui? Eu quero anotar as modificações das condições de contorno. Ou a aplicação das condições de contorno. Eu quero sistematizar isso. Aplicação das condições de contorno, tá? Então, como é que ficou para essa parede que está na esquerda? Ou, vou botar aqui, superfície W na condição de contorno. O que modifica é que o AW vira zero, o SP vira menos FW, AW, delta X, BP, e o SU vai virar gama W, AW, delta X, BP, P da boundary, o valor que tiver na fronteira. Então, é isso que a gente faz na superfície W. O que que a gente faz na superfície E? Mesma coisa. AE é zero, SP é menos. Só que muda? FIE, AE, delta X. Aqui vai ser do P até o boundary. E o SU vai ser FIE, AWE, delta X, P boundary,
phi boundary. Se você quiser, você bota boundary west, boundary east. E para o norte, mesma coisa. E para o sul, a mesma coisa. Você está entendendo? Então é muito, muito lógico. E para os cantos? Isso aqui é interessante. Que a gente pode aplicar, né? Volumes nos cantos. Aplica simultaneamente. Então, eu vou botar assim, o canto a oeste e norte, por exemplo. Tá? No canto a oeste e norte, você vai matar dois As. Você vai falar que o AW é zero e que o A norte é zero. Na hora que você matou lá na integração, no SP vão ter sobrado dois caras. O do W, PW, AW. Aí o SP vai ser quem aqui? Vai ser delta X. Boundary P menos. No norte. Norte a norte. Delta Y. Lá no norte, eu vou pegar do P ao norte. E o SU? É a mesma coisa. PW, AW, delta X, BP. Aí, phi do boundary W menos norte a norte, delta Y, P norte, phi do boundary. Então, na verdade, e mais legal é o seguinte, no 3D vai ser a mesma coisa. Você vai só vai zerar outro A, vai somar outro termo no SP, vai somar outro termo no SU, cada um deles correspondente às respectivas condições de contorno. Tá? Então, tá beleza isso aqui? Ficou redondo? Fala. Professor, é justamente esse WN. O que eu quero entender é, eu vou ter que ter a condição de contorno, tipo, em todos os pontos do contorno, tipo, da face W? Ou eu vou ter que ter, tipo, se eu tenho uma malha 5x5, eu tenho um ponto aqui, dentre esses 5 do W. Não sei se deu para Eu acho entender que eu o não que você entendi a falou. sua dúvida, não. Vou desenhar uma malha. Isso. Eu tenho uma malha, tipo, 3x3 para facilitar. É Isso. isso. Aí, por exemplo, o que eu não entendi é justamente essa condição de contorno WN. Então, vamos lá. Vou fazer uma aqui. Já acho que eu já entendi. Ó, é o seguinte. Tudo em volumes finitos a gente faz olhando para os volumes. Então, a gente tem basicamente três tipos de volumes. A gente tem os volumes internos, nesse caso. Aqui a gente tem três tipos de volumes. No caso 3D, a gente tem quatro tipos de volumes. Tá? Aqui a gente tem volumes internos. Qual é a equação do volume interno? É essa aqui. A normal. Se não tem fonte, SP é zero e SU é zero. Qual outro tipo de condição de volume que a gente tem? Este volume aqui. É um volume que tem uma face no contorno. No caso, este aqui tem a face W. Tá? Este é um volume do mesmo tipo que este. Só que este tem uma face do East. E essa aqui South. E essa aqui North. Então, como é que aplica a condição de contorno nesse? Nesse específico aqui. Você 0 AW, SP é isso e SU é isso. Nos nós do meio, SP é 0, SU é 0 e o AW tem um número lá dentro dele, que na verdade é o gama W, AW dividido por um delta X. Aqui vai mudar. Não vai ter AW, vai ter SP e vai ter SU. Tem outro tipo de volume. É um volume que tem tem duas superfícies no contorno. Esse. Na hora que a gente faz esse volume aqui, né, olha que interessante. Em geral, um volume, esse volume aqui, ele tem quantos vizinhos desconhecidos? 4. Tem 4 nós desconhecidos. Esse cidadão aqui, não.
Esse cidadão só tem esses dois nossos conhecidos aqui, ó. Então, é mais ou menos intuitivo a gente pensar que na equação deste nó de contorno não possa haver termos que dependam dos valores do nó que estaria aqui e do nó que estaria aqui. Esse aqui é o AW e esse aqui seria o A norte. É por isso que num nó W norte, tanto o AW como o A norte são zero, para não multiplicar, para não ter influência de φ norte e φ W. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Ficou mais claro, mas é justamente, por exemplo, quando eu for programar isso, então eu teria que fazer um loop para os nós internos, aí depois aplicar a condição de contorno para os nós que tem só uma face no contorno, e depois um para as duas faces, tá? É o melhor a se fazer. É o melhor a se fazer. E eu vou te dizer, as estruturas de dados são construídas assim, tá? Elas são bem amplas. Mas então eu tenho que ter uma condição de contorno para todos esses pontos extremos? Tem, tem. Justo. Tem que ter, na verdade, num problema de difusão, se faltar alguma condição de contorno, tem alguma coisa que vai dar ruim aí, Justo. tá? É porque eu pensei que, por exemplo, eu ia resolver uma linha e com esse ponto depois eu resolveria na vertical e aí é mais duro. Não, não, É, a gente vai montar. O problema numérico, ele é estruturalmente idêntico ao problema diferencial. Ou seja, ele tem aí os nós no meio, você não conhece a condição de contorno, você conhece em todo lugar. Então, você precisa botar a condição de contorno em todo lugar e resolver numericamente o que você não conhece. justo, entendi. Claro, sem é dúvida total. Obrigado, senhor. Era. Olha, então, gente, se todo mundo entendeu aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou, inclusive, parar a gravação aqui para ficar uma gravação só dessa partezinha da aula e eu vou começar outra gravação com a parte mais de programação. Tá? Porque aí ficam coisas separadas. Beleza? Então eu vou parar a gravação.